Olá, queridos irmãos, espero que todos estejam maravilhosamente bem para darmos início a esse momento de reflexões no programa Café com Evangelho Mundial. No primeiro momento, eu gostaria de agradecer o convite do Aloísio Silva e também a recepção amiga dos nossos irmãos. No dia de hoje, como já dito, nós vamos tratar do livro Palavras de Vida Eterna, da lição ou capítulo 145, que é uma mensagem de Emmanuel que foi passada para nós através da mediunidade excepcional de Francisco Cândido Xavier. Esta mensagem se intitula Enquanto Temos Tempo. E logo no título, nós já encontramos material para reflexão. Enquanto temos tempo, nos recorda da transitoriedade das situações que nos encontramos atualmente. Transitoriedade esta que nós costumamos ignorar, seja por medo de refletir sobre ela, seja por ignorar pelas ocupações do cotidiano e deixar de segundo plano essas reflexões, ou outros motivos quaisquer. Mas a mensagem nos lembra, enquanto temos tempo, nos lembra dessa transitoriedade. E logo vem à nossa mente a morte, o desencarne, que sim, também é uma reflexão. Mas temos outras transitoriedades ainda encarnados. A nossa saúde pode ser transitória. A nossa juventude é certamente transitória. O tempo que nós temos livre no dia de hoje pode ser transitório, aparecendo ocupações onde não podemos fugir. E por aí vai. Ou seja, uma série de transitoriedades. Então, o título nos lembra o que o Evangelho nos diz desde o princípio. Façamos agora. Façamos hoje. Não deixemos para amanhã. Façamos enquanto temos tempo, deixando de lado a ansiedade do porvir, de forma responsável, evidentemente, e não de forma leviana. E deixemos de lado a culpa que nos entrava. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem. Façamos o bem, sem pensar naquelas situações absurdas que vêm à nossa mente para procrastinar essa atividade de caridade. Quando acontecer isso, eu começo a trabalhar no bem. Quando eu conquistar aquilo outro, eu começo a fazer caridade. Enquanto o próprio médium que psicografou essa mensagem que nós vamos tratar no dia de hoje, disse que, se estivesse esperado o momento perfeito para iniciar os trabalhos, não tinha começado até hoje. Então, largamos de lado isto. E Emmanuel, ele gosta de trazer uma fala do Evangelho para inspirar, para dar o pontapé inicial às nossas reflexões. Nessa mensagem, ele trouxe a fala de Paulo, que encontramos lá em Gálatas, no capítulo 6, no verso 10, que diz: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Então, façamos o bem a todos hoje, a partir de agora, e não deixando para depois. Mas o que é o bem? Será que podemos traduzir todo o significado do bem para uma palavra? Para uma ação? Evidentemente não. Senão estaríamos reduzindo muito o significado desta palavra. Porque o bem, ele é relativo. Ele é relativo das situações, dos indivíduos. E um exemplo disso é Jesus e os enfermos. Jesus auxiliou diversos enfermos a se curarem, cada qual com a sua necessidade, cada qual com o seu caminho até a cura. Se utilizasse o mesmo caminho para todos, certamente faria mais mal do que bem. Porque os nossos caminhos são individuais. O remédio que necessitamos é individual.
Para isso, podemos ter diversas dores de cabeça para compreendermos, mas com causas diferentes. Logo, exigem medicamentos diferentes para que tudo ocorra bem. Então, nós vamos aprender o discernimento do bem, como agir ao observar os indivíduos e as situações. Emmanuel diz o seguinte, que às vezes o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. Ou seja, fazer o bem por vezes é nos afastar, não anulando-nos, mas para fazer luz por dentro de nós, com a prece. E um caso muito simples que cabe nessa nossa explicação é a discussão familiar. Muitas vezes, o ambiente está tão perturbado com essa discussão que qualquer palavra colocada pode ser, no dito popular, jogar lenha na fogueira. Então, o melhor a se fazer é nos afastar, para esperar o fogo extinguir, ou para esperar o fogo abaixar, e fazer prece para preparar o ambiente para uma futura oportunidade de negociação, ou para surgir sentimentos nobres nos envolvidos dessa discussão. E se isto funciona com os nossos amados, que compartilhamos a existência, quem dirá com os nossos inimigos, que muitas vezes não querem nem nos ver? Imagina só nos ouvir. Então, em muitas situações, nós, enxergando a necessidade, nós temos que nos afastar dos nossos inimigos e orar de longe. Orar para que surja futuramente um ambiente melhor para a reconciliação. Emmanuel diz ainda que em muitas circunstâncias o companheiro se mostra sob o domínio de enganos tão extensos que a forma de ajudá-lo é esperar que a vida lhe renove o campo do espírito. Às vezes, fazer o bem é permitir que os indivíduos permaneçam em sua própria ilusão. Isto não é falta de caridade, do contrário, é enxergar o outro ser e compreendê-lo. E mais uma vez recordamos de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de todos os bens, de todos os atos de caridade. Jesus esteve encarnado entre nós há cerca de 2 milênios atrás. E era um espírito perfeito. Então enxergava em nosso campo íntimo e em nosso campo social vários enganos de nossa parte, que geravam as nossas mazelas. Mas nem tudo ele nos dizia, nem tudo ele demonstrava, nem tudo ele falava o que devia ser feito efetivamente para corrigir. Senão o taxaríamos de louco, de utópico, não por estar errado, mas por não compreendermos. E uma prova disso é o próprio Espiritismo. Certamente Jesus conhecia tudo que o Espiritismo nos diz, mas não podia dizer. Então ele diz: vos enviarei um Consolador prometido, para dar tempo ao tempo, para que as experiências dos dias, dos anos, das encarnações renovasse o nosso campo íntimo, para que seja campo fértil a receber essas ideias. Emmanuel diz ainda que aparecem ocasiões em que determinado acontecimento surge tão deturpado que não dispomos de outro recurso senão contemporizar com a dificuldade, aguardando melhores dias para o trabalho esclarecedor. Ou seja, fazer o bem por vezes é termos resiliência e não lutarmos contra as situações. Evidentemente, quando as situações nos pedem isto. A resiliência é o aceitar e nos adaptar a cada situação. Porque se fingirmos que não aconteceu, podemos ficar loucos.
Ou se colocarmos mais peso em nossa cruz com as lamentações, também aumentaremos nossa prova. Emmanuel diz ainda que, entretanto, as ocasiões de construir o bem se destacam às dezenas nas horas do dia a dia. Aqui começa a reviravolta da mensagem, porque até agora fazer o bem quebra nossas expectativas, pois nós achamos que fazer o bem é tirar os outros do sofrimento, é agir mais ostensivamente. E Emmanuel está nos mostrando que às vezes fazer o bem é nos afastar. Às vezes, fazer o bem é permitir que as coisas aconteçam. Às vezes, fazer o bem é dar tempo ao tempo. Mas entre essas situações de fazer o bem, surgem as oportunidades do cotidiano. E ele dá exemplos como uma indicação prestada com paciência. Então, aqueles mesmos indivíduos que encontram-se em ilusões, e nós devemos permiti-los vivenciá-las, podem ter flashes de dúvidas. Aí abre espaço para o bem ostensivo, para uma indicação prestada com paciência, para que se torne ferramenta deste ser despertar. Uma palavra que inspire bom ânimo. Vários irmãos que andam desanimados, vai ver, nós somos a luz que eles esperam. Um gesto que dissipe a tristeza. Muitos irmãos entregam-se à tristeza por acontecimentos de sua existência. E nós podemos ser a chave que destranca estes irmãos desse estado. Seja apresentando uma música nova, uma poesia, apresentando e convidando ao trabalho útil para que ocupe a sua mente. Um favor que remova a aflição. Muitas vezes vemos o espinho na ferida, mas não nos movimentamos para tirar. Então, temos que tirar. Não deixar aquele irmão entregue ao sofrimento que nós sabemos como auxiliá-lo. Todas essas situações estão em forma de oportunidade no meio daquelas onde é melhor permitir que aconteça. Por isso, Emmanuel nos diz, analisemos a trilha cotidiana, porque sem a observação, esses momentos passam e a gente nem percebe. Esses momentos passam e nós, preocupados com o futuro ou com o passado, não percebemos. Emmanuel diz que a paz e o concurso fraterno, a explicação e o contentamento são obras morais, que pedem serviço edificante como as realizações da esfera física. Ou seja, se tudo no campo físico necessita do nosso trabalho, o trabalho moral, o trabalho no bem, também necessita. Ergue-se a casa elemento a elemento, respeitando também uma ordem cronológica que a natureza nos impõe. Não podemos construir uma casa do telhado para baixo. Temos que erguer sempre de baixo para cima. Constrói-se a oportunidade para a vitória do bem, esforço a esforço. Todo e qualquer esforço é necessário para a construção do bem, porque o bem deve chegar em tudo e a todos. Daí, um sorriso na rua, um bom dia, uma boa tarde, um auxílio, um olhar de esperança, tudo auxilia na obra do bem. Porque o bem, ele não é um ato isolado. O bem, ele é um conjunto de atos que formam uma sociedade melhor, que formam um ambiente melhor para vivermos. Daí lembramos da fala de Aristóteles, que nos tornamos aquilo que fazemos constantemente. Logo, a perfeição é um hábito e não um ato isolado. Nós fomos criados simples e ignorantes. Pelo hábito, nos tornamos maus. Mas pelo hábito,
podemos nos transformar também em bons. Podemos atingir a perfeição. E tanto numa quanto noutra, ou seja, quanto na casa, quanto no trabalho do bem, a diligência é indispensável. O zelo, o cuidado em agir. A espiritualidade sempre nos convida a conhecermos o macro pelo micro, o plano espiritual pelo plano material, através das analogias que nos são feitas. Logo, se na esfera material nós percebemos esta importância da disciplina, do continuar sempre, do fazer que as coisas aconteçam, evidentemente para que se instale o bem, para que se aprofunde a moral na terra, certamente o nosso serviço é imprescindível. É necessário, até para inspirarmos os outros, porque o mundo é formado por nós. Se nenhum quiser trabalhar no bem, quem o fará? Podemos levar essa reflexão além. Em um planeta onde o bem já reside, em um planeta feliz. Se estes indivíduos desanimarem do bem, o que sabemos, evidentemente, que não pode ocorrer por não existir retrocesso, mas se pudesse, este mundo deixaria de ser feliz, simplesmente porque não abririam espaço para o mal. Então, nós temos que recordar este fato. O mundo é formado por nós. Nós formamos o mundo. Vários esperam um mundo de regeneração. Mas a pergunta é: já somos seres em regeneração? Vários querem viver felizes, mas estamos criando a nossa felicidade e ajudando o próximo na felicidade dele, na medida do possível? Então, Emmanuel diz que não vale esperança com inércia. Não vale ficarmos esperando que as coisas aconteçam, porque não acontece nada. O tijolo serve na obra, mas nossas mãos devem buscá-lo. Vejam que interessante. As ferramentas são fornecidas por Deus. Só precisamos buscá-las e usá-las. O Evangelho está para todos. Só precisamos buscar o entendimento. A caridade está para todos. Só precisamos de ânimo para servir. Jesus serve conosco. Evidentemente, precisa do nosso ânimo e não do desânimo, da reclamação, daquela criação que fazemos de condições para iniciar o trabalho no bem, daquela espera de fazer coisas grandiosas, enquanto não estamos fazendo nem o mínimo. E às vezes, o mínimo bem feito se torna grande. Após essa mensagem, já compreendemos formas de fazer o bem, que possamos analisá-las em nosso cotidiano, para não pensarmos que estamos fazendo bem e cairmos em equívocos. Com essa forma de discernimento, façamos o bem hoje, agora, enquanto temos tempo. Agradeço a atenção de todos. Sejam com Deus.